Se você está assistindo este vídeo num canal de cultura pop como esse, você deve estar sabendo da atual greve dos roteiristas e dos atores de Hollywood. A greve em si não é o tema desse vídeo, mas ela sem dúvida vai ser a nossa escada. Então, de maneira resumida, com os contratos dos grandes estúdios chegando na hora da renovação, o sindicato dos roteiristas aproveitou este momento para parar as atividades como forma de serem ouvidos. Em linhas gerais, os roteiristas querem renegociar a forma que os pagamentos são feitos, pois parte do lucro que eles recebiam pelos seus trabalhos vinham dos pagamentos residuais. Isto é, sempre que um filme que um roteirista trabalhou era exibido em algum canal, ele recebia uma porcentagem. Acontece que nestes últimos anos, se você percebeu, a nossa forma de consumir conteúdo mudou radicalmente. Hoje a gente usa os streamings, e os acordos precisam ser revistos, pois o mundo mudou completamente a forma de consumir conteúdo, enquanto os acordos estão extremamente datados. Afinal, se uma série sair direto pro streaming, por exemplo, não vai existir reexibição dela, não vão existir pagamentos residuais. É óbvio que é muito conveniente para os estúdios não mexerem em nada. A classe dos roteiristas vem sendo sucateada na última década, pois estes profissionais não possuem contratos fixos. Eles vão de projeto em projeto, sempre torcendo para que o próximo projeto simplesmente exista. Mas o formato das séries de décadas atrás era muito comum que cada temporada de uma série saísse com 20, 24 episódios. Hoje o normal são entre 8 e 10. Os projetos são mais rápidos e pagam menos. Não é fácil ser autônomo, gente. Além disso, os roteiristas querem restringir e adequar o uso de inteligências artificiais, pois esse tipo de ferramenta deveria justamente ser uma ferramenta, um acessório para que múltiplos empregos fizessem o seu trabalho com mais eficiência. Mas vocês conhecem o sistema, né? Como que a inteligência artificial vai ser usada na realidade? O produtor de Hollywood vai querer montar um esqueleto qualquer de um roteiro com a inteligência artificial e contratar o roteirista para adaptar esse roteiro. Isso pois roteiros adaptados pagam menos do que roteiros originais. Esse é só um exemplo do pulo do gato que o bilionário vai poder fazer para ficar mais bilionário e economizar no pagamento do roteirista, que trabalha pra caramba. Essa é a primeira vez que a inteligência artificial tá aparecendo na Lipsen Focusfera. Louco. A greve já tá com mais de 2 meses, e eu temia pelo resultado dela caso os atores não apoiassem, pois com menos apoio da indústria, os estúdios poderiam, e provavelmente de todo jeito, eles vão simplesmente esperar. E lentamente a greve perderia força, pois conforme o dinheiro desses roteiristas, né, que, gente, muitos deles não são pessoas ricas, eventualmente o dinheiro vai começar a acabar e o pessoal não vai ter a opção de ficar em casa parado. Mas ainda bem que o sindicato dos atores entrou em greve também, e isso é uma coisa extremamente sem precedentes na indústria. Enquanto a última greve dos roteiristas aconteceu em 2007, e é iconicamente lembrada até hoje, a última greve do sindicato dos atores foi em 1980. Isso é sensacional, porque sem roteirista, o produtor ainda pode tentar dar um jeito. Durante a greve de 2007 a 2008, reality shows bombaram, porque reality shows são bem mais fáceis e mais rápidos de você escrever do que uma série e filme, né? Porém, sem ator, sem gente pra estar na frente da câmera, os atores possuem as suas próprias pautas, não apenas salários melhores, mas também melhores condições de trabalho. Isso porque os atores reclamam de muita insalubridade nos sets de filmagem. Insalubridade, gente, quem diria, em Hollywood. Não é fácil ser ator também. E não vá achando que todo ator de Hollywood é um cara branco chamado Chris. É claro que os atores famosões que a gente conhece estão dando suporte à greve dos atores, mas mais pelos atores que não são famosos, e realmente dependem de que essa greve tenha um resultado positivo para conseguir se manter. E é claro que o papo de inteligência artificial também os atinge, pois existe a ideia, gente, é muito maluco isso, mas eu juro que foi oferecido para os atores que criassem moldes 3D com inteligência artificial deles, para que os estúdios pudessem usar ao bel prazer, para que um ator, mesmo depois de morrer, pudesse continuar reaparecendo eternamente nos filmes. E isso é uma coisa que o sindicato não vai admitir. Eu espero que eu não precise explicar o porquê. Interessante comentar que por conta da greve, os atores não podem divulgar os projetos, ou seja, quando um trailer do filme for sair, os atores não podem compartilhar nas suas redes, não podem fazer o alarde para que o filme seja conhecido, né? Além disso, eles não podem participar de premiações. O elenco de Oppenheimer foram embora da premiere do filme, pois a greve foi instaurada exatamente no momento que estava acontecendo a premiere. Então eles simplesmente foram embora em apoio à classe deles. O Emmy, que tem previsão para acontecer em setembro, se até lá a greve não tiver acabado, e provavelmente não vai, ou o Emmy vai ser adiado, ou a cerimônia vai estar bem vazia. Eu torço muito para que um acordo decente e principalmente respeitoso seja oferecido
pelos estúdios e que essa greve tenha um bom fechamento, porque simplesmente não é justo, pessoal. Para piorar, usando de exemplo o David Zaslav, CEO da Warner Bros. Discovery, disse que os roteiristas devem trabalhar nos projetos por amor à arte, pela devoção à arte, e não por conta do dinheiro. No dia 17 de julho, saiu uma matéria mostrando que entre 2018 e 2022, o David Zaslav ganhou 498 milhões de dólares. Ele, uma unidade de ser humano, 2,5 bilhões de reais. E os roteiristas precisam trabalhar por amor. Mano, a vontade de socar bilionário até fazer papa. Bom, eu pretendia fazer só uma rápida contextualização, mas vocês sabem que a falta de foco toma as decisões por mim, né? Mas é muito interessante pensar o que significa este momento. Porque as produções estadunidenses que a gente curte vão demorar muito para verem a luz do sol, muitas séries vão atrasar pra caramba. Vale reiterar que essa greve só diz respeito às produções estadunidenses, tá? Mas essa greve neste momento se faz tão necessária, não apenas para milhares de trabalhadores que dependem dela, mas para nós também, para a nossa sociedade, para a cultura pop e principalmente para a forma que a gente lida, que a gente enxerga, que a gente consome conteúdo. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. A cultura pop vem apresentando sinais de cansaço por inúmeras frentes já faz algum tempo. Principalmente o lado mais mainstream, estadunidense da cultura pop, faz alguns anos que tudo que vem da Disney tem uma chance muito alta de ter uma qualidade questionável. Filmes e séries da Marvel, filmes e séries de Star Wars, filmes e séries da Disney e da Pixar, todas essas marcas apresentam não apenas esgotamento criativo, como sufocamento criativo. É óbvio que para os grandes donos de dinheiro, essas franquias não são obras de amor, de carinho. São apenas marcas geradoras de dinheiro infinito. Só que a queda brusca na qualidade vem acontecendo há tanto tempo e sem demonstrar sinais de melhora, chegou num ponto que realmente está sendo sentido por todo mundo. Isso não tá só na bolha de quem é mais nerd de cultura pop, de quem sabe dos lançamentos, de quem acompanha canais de cultura pop, como você que está me assistindo neste momento, que vai clicar no botão de se inscrever e no like, caso ainda você não tenha feito, muito obrigado. Mas a gente vê que isso tá reverberando pra todo mundo. Depois de muito movimento da indústria, de só querer apelar pra nostalgia, o público tá apresentando sinais de fadiga. Chega disso, cara, faz outra coisa. Ou se for fazer isso, faça direito, caramba. Para de estragar as coisas que a gente gosta. Eu sinto que o FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora, tomou proporções tão grandes, porque foi tanto tempo, foram tantos anos, com todo mundo assistindo séries e filmes no efeito manada. Terminou de ver essa série, corre pra próxima. Terminou a próxima, corre pra outra. E sem perceber que a gente já tava emendando a terceira série, sem parar pra pensar em nada da segunda ou da primeira série que a gente viu nesse tempo. Sem dar tempo pra absorver alguma coisa. E eu entendo porque é legal o sentimento de estar em dia com a série do momento. E poder conversar sobre a coisa do momento no final de semana com os amigos. Meus pêsames pelo amigo que não tá em dia. Mas depois de tanto tempo nesse ritmo, muitas vezes assistindo coisa que a gente nem tava a fim de ver na hora, e muito também pela Marvel tendo criado na gente o sentimento de que todo filme precisa importar para o grande esquema das coisas que eles estão construindo. E muito filme ele é ruim, mas ainda é importante que você veja para você fazer o checklist, né? Eu sinto que depois de tudo, depois de tanto, o FOMO foi até a estratosfera e explodiu. Não que ele tenha acabado pra todo mundo, em todos os níveis, em todas as formas. Rapaz, acabei de voltar da rua e esse tal de FOMO, dei uma olhadinha assim rápida, sumiu, viu? Não existe mais, pode sair sem medo. Mas a urgência, o desespero pra assistir as coisas, eu sinto que está dando uma acalmada. O PH Santos, que eu sou muito fã, fez um vídeo falando mais profundamente sobre o FOMO e eu aprendi com ele um termo maravilhoso que é o JOMO, o Joy of Missing Out. A alegria, a satisfação por estar de fora. Depois de muito tempo, meio maluco, querendo estar em dia com tudo que fosse possível. Isso que eu fazia isso porque eu gostava. Pelo menos na minha cabeça eu achava que eu gostava de fazer isso. Porque nem era pela produção de conteúdo do Lip Sem Foco. O Lip Sem Foco tá longe de eu ter condição de produzir vários vídeos por semana, falando dos lançamentos do momento, etc. Mas com a qualidade de muita coisa deixando a desejar, a junção de escassez criativa com
principalmente o sufocamento criativo, por conta de empresários, tudo isso unido ao volume inacreditável de coisas, de conteúdo que simplesmente é lançado em todos os lugares, todas as semanas. Cara, as pessoas param de se importar. Não que todo mundo parou de se importar com tudo, mas o volume de produção que existe é tão alto que deixa a gente meio anestesiado. É tanto de tudo, que honestamente eu vou ver série repetida mesmo. Agora, unindo o volume colossal de conteúdo com a queda na qualidade de muita coisa, não que não tenha coisa boa saindo, tem tanta coisa que sai que obviamente muita coisa que sai é ótima, mas eu sinto que a gente tá num ponto, que a gente tá num volume, que cara, a chance de um grupo de amigos se reunir no final de semana e todos terem começado a assistir a mesma série sem combinar é quase impossível. E isso leva a números concretos. Falando agora de bilheteria de cinema, vários filmes que foram feitos para serem grandes blockbusters, que foram feitos para dar muito dinheiro pro estúdio, aqueles filmes que os estúdios têm como aposta certa de encher o caixa. Vários desses filmes, não que eles não tenham dado dinheiro, mas certamente tá deixando a desejar. Velozes e Furiosos 10 é filme que em outros anos faria bilhão e fez 700 mil dólares. Guardiões da Galáxia Volume 3, filme que foi massivamente aclamado. Todo mundo relembrando como que é um filme bom da Marvel, fez 843 milhões. E não é pouco, é claro que não é pouco. Mas é menos do que o Volume 2, que é um filme significativamente pior, mas que saiu numa época que qualquer coisa da Marvel ou batia na trave do bilhão ou fazia bilhão. Esses são dois exemplos de filmes que não foram mal, mas que foram abaixo do esperado. Mas quando a gente olha, por exemplo, para Transformers, filme do verão estadunidense, para encher sala de cinema, ele vai encerrar ou já encerrou a sua estadia com 420 milhões. Indiana Jones 5, o último filme, o filme de despedida de um dos personagens mais conhecidos da história do cinema, 305 milhões hoje, dia 19 de julho. Esse número deve estar muito perto da arrecadação final de Indiana Jones, que Deus o tenha. E o que dizer de The Flash, né, gente? 267 milhões na arrecadação final. Caso você não tenha muita noção, todos esses filmes têm um custo de produção e de marketing extremamente astronômicos. Todos esses filmes que eu falei agora tiveram um custo de produção perto dos 300 milhões, e o investimento de marketing costuma chegar perto, ou até passar a verba do filme. Então pensa num filme como The Flash, que custou no mínimo 600 milhões de dólares pra Warner, fazer uma arrecadação de 267. Não tem como, além de tudo que a gente já falou até agora, o cinema blockbuster não para de apostar nesses filmes com um orçamento tão milionário, tão absurdo, que uma arrecadação de 700 mil, de 840 mil, que, como eu disse, foram exemplos positivos dentro do que a gente tá vendo esse ano, são filmes que não dão um resultado tão bom. Se todo filme pra se pagar tiver que fazer bilhão, meu amigo. Indiana Jones 5 e The Flash são fracassos de bilheteria colossais. E quando a gente fala de cinema, não dá pra esquecer que cinema tá caro. A maior parte do público, eu incluso, nós escolhemos muito bem o filme que vai receber o nosso dinheiro. E muitas vezes, simplesmente esperar o filme chegar em streaming, dentro de alguns meses, não parece uma ideia tão ruim. Cinema é legal, mas cinema é luxo. Isso é verdade no Brasil e é razoavelmente verdade no mundo todo. Os próprios estúdios multibilionários estão caindo em armadilhas que eles haviam plantado, acreditando que seriam bons frutos, mas esses frutos se transformaram em armadilhas para eles. E finalmente, adicionando o último grande fator a essa equação, mas o mais determinante para que alguma coisa aconteça logo, a greve dos roteiristas e dos atores. É o fator que tem que vir para provocar mudança, gente. Greve incomoda porque tem que incomodar, tem que ser inconveniente, porque é a forma mais eficaz para quem finge que não ouve ser forçado a ouvir. Se não ouve por bem, vai ouvir por mal. Mas acontece que a greve só incomoda mesmo os grandes estúdios, porque eu realmente vejo pra gente ela como apenas um grande benefício. Ora, as séries que a gente gosta, os filmes que a gente quer muito ver, vão demorar mais pra saírem, é verdade. Papo de meio ano, um ano e meio. Mas se esse é o preço que a gente paga do lado de cá, esse preço é tão besta, tão insignificante. Isso, pois, esse momento serve pra gente, e deveria servir para os bilionários de Hollywood, como uma forma de lembrar que as obras são feitas por pessoas. Filmes, séries, entretenimento, tudo isso é indústria. Isso gera emprego, isso gera dinheiro. Isso é sério, entretenimento é muito importante para a sociedade. Do lado deles, a minha visualização de um filme, do episódio de uma série, só um número que vai somar num watch time, num tempo assistido, que uma série precisa alcançar para ser renovada
ou ser cancelada. Não existe um estudo que quantifique quão uma série pode ter me tocado, pode ter conversado comigo, pode ter sido importante pra mim. Ora, isso seria extremamente difícil de quantificar, é verdade. Eu não tô falando de número, eu tô falando de sentimento, eu tô falando de verdade. Eu tô falando de como algo feito por alguém real impactou alguém real. Isso tem um valor muito grande e é por isso que a gente gosta tanto de entretenimento. A gente coloca enfeite na nossa casa, faz tatuagem no próprio corpo. No meu caso, escrevo roteiros e fico falando na frente de uma câmera para expressar e compartilhar as ideias que bateram tanto comigo. Mas essa não é a forma que quem manda no jogo, quem é dono do dinheiro, encara a situação. Tanto por nos ver como meros números, tanto por olhar para suas obras como atraidores de números, não como obras de arte. Olhar para as obras e enxergar apenas produtos em uma vitrine, que vão atrair consumidores, e nada além disso. Isso fica muito claro quando a gente vê algumas estratégias da Netflix e do Prime Video. Pensa que cada thumb, cada quadradinho com uma foto e um nome, é o resultado do trabalho de muita gente. Se a gente pensar no YouTube, a thumb desse vídeo que você está assistindo tá aparecendo aqui agora na tela. Essa thumb representa mais ou menos umas 9 horas do meu trabalho. 2 horas para escrever esse roteiro, 2 horas para gravar, levando em consideração a montagem e a desmontagem do cenário, 5 horas para editar, exportar, subir o vídeo no YouTube, fazer a thumb, deixar tudo no jeito certinho. Agora pensa que quando você entra na Netflix, você está vendo thumbs que representam um trabalho de centenas ou milhares de pessoas, trabalhos que demoraram meses ou anos para saírem do papel e chegarem até você. Só que toda santa semana tem um monte de coisa nova. Se você ficar uma semana sem ver o que tem de novo, quando você voltar na semana seguinte, vai ter mais coisa que vai estar com os holofotes da plataforma, e as coisas da semana anterior só vão aparecer pra você se alguma delas tiver ido muito bem nessa uma semana. Pensa como nem faz sentido esperar que um conteúdo dentro de uma plataforma como a Netflix, que já possui uma concorrência interna gigantesca, pensa como não faz sentido você esperar que em uma semana esse conteúdo faça um sucesso colossal, se quando ele chega na plataforma ele tá chegando junto de um monte de coisa. Essa parece a forma correta de explorar o seu conteúdo? A forma correta de apresentar o seu conteúdo para o mundo, para as outras pessoas? E isso pra mim é extremamente desrespeitoso. É tratar um projeto imenso, feito por muita gente, como algo encalhado que está na vitrine de uma loja. É tanto conteúdo, a indústria não sabe valorizar e não sabe nem o que fazer com as coisas que ela mesma produz. Um exemplo bobo. Você já ouviu falar em Citadel? Eu não tinha ouvido falar até semana passada, em que citaram ela no podcast justamente falando sobre o que aconteceu com essa série. Mas Citadel foi uma série que custou 240 milhões de dólares pro Prime Video, uma série que na sua primeira temporada possui apenas 6 episódios. E se você me ouviu falar antes, 240 milhões é basicamente o orçamento de um filme milionário. É o orçamento de blockbuster. Citadel é uma série dos irmãos Russo, diretores dos Últimos Vingadores, que já terminou de sair, faz quase um mês que acabou de sair a primeira temporada lá no Prime Video, já renovaram para a segunda, e eu só descobri que ela existia porque ela foi mencionada num podcast falando do que aconteceu com ela. Ela é boa, ela é ruim? Eu não sei, eu ainda não vi. Mas como que o Prime Video gasta tanto numa série e as pessoas não ficam sabendo que ela existe? Isso mostra um descaso muito grande com o próprio material. Isso mostra má administração? Óbvio. Existe mais produção do que espaço para que elas tenham vazão. Então muita coisa vai sair a toque de caixa. Muita coisa já sai destinada a ter um watch time baixo. Por consequência, muita coisa é cancelada. Muita série morre prematura, antes de ter um mínimo de chance de se provar. E do nosso lado, nós como público, mal sabemos em qual thumb clicar. Porque são tantas. De novo, tudo é tanto, e tudo isso só reforça a visão que os bilionários têm, que nós somos apenas números, a mensalidade da nossa assinatura e minutos assistidos. E os conteúdos são apenas produtos descartáveis, cuja única função é gerar o maior tempo assistido dentro da sua plataforma ou a maior bilheteria o mais rápido possível nas salas de cinema. E já que esse aspecto, a greve sem dúvidas não vai conseguir mexer, a greve pode conseguir muita coisa boa para o roteirista e para o ator, mas a forma simplória e mesquinha que quem manda no jogo olha para os produtos e para o próprio público, isso não vai mudar. Então eu realmente vejo essa pausa para que horas? Os empresários podem não olhar para as obras como obras de arte, como algo que tem valor, que foi feito por trabalhadores extremamente empenhados e dedicados, mas a gente pode fazer isso. A gente sempre fez isso, na verdade. Como eu disse antes, enfeitando a nossa casa, enfeitando o nosso corpo. Eu só penso que dá pra gente pensar nisso de forma um pouquinho mais ativa. Efetivamente perceber e prestar atenção. Aproveitar que tanta coisa vai atrasar pra sair, que a gente vai ter mais tempo pra ver um monte de série e filme. Tanta coisa que certamente nós deixamos pelo caminho. Tanta coisa que você quis ver um dia, mas não viu para ver a série do momento e deixou aquela obra esquecida pra sempre. Desculpa, gente, não tem cabimento nos próximos meses falar que tá entediado porque tem pouco lançamento
conteúdo saindo. Porque a quantidade de filmes e séries que existem em todos os streams, em todos os lugares, beira o infinito. E foi tudo feito por mãos humanas. Foi tudo feito por gente de verdade que nem você. Não vai ser pra sempre assim, lembra disso. Meio que você prestar um pouco mais de atenção nisso e dar valor, isso não muda nada. Mas não existe solução individual para problemas coletivos numa sociedade. A solução para o problema mesmo, os roteiristas e atores já estão fazendo o que deve ser feito, que é a greve. A gente, dentro da nossa casa, com o controle levantado diante da TV, a gente pode só pensar mais no que a gente quer, e não no que o capitalismo quer que a gente queira. Dar a nossa atenção para as coisas que nós escolhemos. Isso é pequeno, é claro. Mas tem uma coisa que eu queria conseguir passar com esse vídeo, é lembrar que as obras de arte de todos os tipos são feitas por pessoas reais. E a principal função delas é se conectar com a gente. Seja oferecendo um escapismo, seja oferecendo confronto, seja fazendo a gente se entreter por um breve momento, sendo colocando a gente em posição fetal na cama para chorar e pensar. Não precisa dizer que uma é mais importante que a outra. Qual tem mais valor? O importante é que tudo gere conexão. E com o que você vai querer se conectar, e mais importante, quando, deixa para que você responda. Não o capitalismo. Não o sistema. Não um bando de velho engravatado que não tem mais onde enfiar dinheiro. Pessoal, por hoje é isso. Eu queria dividir esses pensamentos com vocês, porque além de que, pra mim, é muito óbvio de que a greve é uma coisa muito importante, eu venho pensando muito nessa questão da nossa relação com o conteúdo, como a gente encara as coisas que a gente gosta, e eu acho que é interessante tentar colocar essa camada, sabe? Não esquecer que é gente que faz essas coisas, como uma forma da gente não apenas respeitar mais o conteúdo que a gente tá vendo, mas a gente se respeitar mais. A gente levar mais em consideração o que a gente quer e menos o que todo mundo que tá falando quer. Todos os seus amigos podem estar falando, você tem que ver tal série, mas você tá querendo ver a outra. Caramba, vê a outra. De resto, novamente, peço para que você deixe o like e se inscreva no vídeo caso ainda não for inscrito. Tudo mais, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Valeu!